Sim, bom dia. A aula de construções geométricas, quarto semestre, licenciatura em matemática do Campus Juazeiro do Norte, IFCE. A gente já teve uma conversa prévia antes de iniciar a gravação. A ideia hoje é continuar a parte de construções elementares. A gente tinha finalizado a lista 1, começou a lista 2, e eu vou também disponibilizar alguns vídeos mostrando a construção de alguns problemas da lista 2. Já estava disponível para vocês a lista 3 de construções. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Como eu vou disponibilizar alguns vídeos da lista 2, eu não vou continuar a lista 2 agora. Eu vou iniciar a lista 3, tá? Depois a gente pode fazer uma aula para tentar tirar alguma dúvida que tenha dos problemas da lista 2 e 3 de uma vez só, tá bom? Então, vou começar aqui a apresentação, só para que quem não esteja com a lista 3 possa estar acompanhando o que tem no enunciado da lista 3. Então, também sobre construções elementares, só que você vai ver que alguns problemas da lista 3 são problemas que foram retomados da lista 1 e 2, mas colocando uma condição a mais, colocando alguma restrição, alguma limitação para que você pense uma outra maneira de responder o problema. Por exemplo, problema 1 da lista 3. Trace a mediatriz de um segmento. Segmento esse que é maior que o dobro da abertura máxima do seu compasso. O compasso tem uma limitação, ele tem uma abertura máxima. Pois o segmento que eu quero traçar a mediatriz, ele é maior do que o dobro dessa abertura máxima. Bom, a primeira coisa, tem uma condição aí, né? Eu estou estabelecendo uma condição entre a abertura máxima do compasso e o segmento. Em que é que isso inviabiliza fazer o que a gente já sabia para traçar a mediatriz? Isso dificulta, porque vamos falar, participar da aula. Mas, então, imagina que o ponto médio é por aqui, o meu compasso ele é pequeno. Mesmo que eu abra o máximo do compasso, ele não chega até o ponto médio, ele fica menor. O que é que isso dificultaria traçar a mediatriz? Pelo procedimento que a gente já conversou lá da lista 1. Professor, é porque uma das restrições para construir a mediatriz é necessário que a abertura seja maior do que a metade entre o segmento. Exato. O que a gente aprendeu lá na lista 1 obrigava a ter um compasso que fosse além do ponto médio. Se ele não tem essa possibilidade, mesmo, imagina que ele só pudesse abrir até aqui, abertura pequena. Se eu fosse tentar traçar aqueles arcos para achar um ponto que distasse de A e B, a dificuldade daria que esses arcos não iam se intersectar. Iam ficar arcos assim, ó. Eles não iam se intersectar para mostrar um ponto que distasse de A e de B. Então, essa é a limitação. Aquilo que você já sabia fazer, eu estou pedindo que você faça novamente, só que agora você vai ter que buscar uma outra maneira de fazer. Porque o teu instrumento ele é pequeno em relação
segmento que eu quero traçar a mediatriz. E aí? Eu costumo dizer que isso é o que acontece com a vida. Você está habituado a fazer uma determinada atividade, pode ser em qualquer área, sei lá, no comércio, ou na indústria. Você fabrica, sei lá, panelas. Você está habituado a fabricar panela e vender e ganhar o seu dinheiro. Só que surge um novo concorrente que consegue fabricar uma panela tão boa quanto a que você faz, mas por um preço menor. E se você continuar fazendo do jeito que você está habituado e que já sabe fazer, você não consegue ganhar dele na concorrência. A panela sai muito cara. Então você fica obrigado a tentar fazer aquilo de uma outra maneira. E aí você vai ter que pensar, pesquisar, ir atrás de um outro método. Ou mudar algum procedimento, ou buscar algum equipamento mais sofisticado, ou contratar pessoas com mais experiência. Você vai ter que tentar fazer de uma outra maneira, caso contrário, sua fábrica de panelas quebra, fecha. Então, você se sente obrigado a fazer de uma outra maneira. Bom, eu tenho um problema que você, a princípio, já sabia como resolver, só que eu coloco uma condição, uma restrição, uma dificuldade a mais. Alguém que já pensou sobre o problema, tem uma ideia de como resolver, como fugir dessa restrição, dessa condição? E aí, por isso que é importante tentar fazer as listas antes, tá? Nem sempre as ideias surgem assim. Você precisa ter pensado antes, ter tentado de uma maneira ou de outra. Vou tentar dar algumas dicas aqui para ver se a ideia surge. Lembra que teve um problema anterior que a gente fez, que pedia para você traçar dois segmentos que tivessem a mesma mediatriz. A gente fez um problema como esse. Então, se esse segmento está muito grande, será que não teria como criar um segmento menor, mas que tivesse a mesma mediatriz que esse? Porque se tiver como criar um segmento menor com a mesma mediatriz que esse, aí eu posso usar o compasso e fazer o que eu já sabia fazer. É uma ideia. Como é que a gente cria um segmento menor do que o AB, mas que tem a mesma mediatriz do AB? Professor, como diz que o segmento é maior do que 2 vezes a abertura do compasso, eu poderia colocar a abertura máxima do compasso e fazer aí um segmento a partir de A e da mesma forma a partir de B. Aí o segmento aí que eu encontrei, esse do meio, a mediatriz dele é a mesma mediatriz do segmento AB. Esse segmento aqui, ó, A1, B1, ele vai ter a mesma mediatriz do segmento AB. Depois eu posso até justificar por quê. Mas a ideia é clara. Você tenta fechar a mesma distância, puxar a mesma distância do A e o B, para que ele fique menor sem alterar a mediatriz. Detalhe, e se mesmo assim o segmento obtido ainda for muito grande para a abertura do compasso? Repete novamente o que foi feito agora. Exato, eu repito o processo mais de uma vez, tantas vezes quanto for preciso. Então, se o segmento for gigantesco, eu vou repetindo esse processo, aproximando o A e o B, uma primeira etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa, até que chegue um momento que esse segmento fique de um tamanho suficiente para eu achar pontos equidistantes das extremidades usando o compasso que eu tenho.
Então, esse procedimento serve por maior que seja o segmento AB. No meu caso, já vou fazer só com essa primeira etapa. Então, imagine que agora, a partir do A1 e do B1, o meu compasso já consegue ter uma abertura maior do que a metade de A1 e B1. Isso me permite usar o que eu já sabia para achar a mediatriz. Então, eu vou e faço o procedimento que eu já estou habituado para encontrar dois pontos que equidistam de A1 e de B1, que a partir da interseção, a partir da reta que passa por esses dois pontos, eu tenho a mediatriz desejada. Então, isso aqui vai ser a mediatriz de A1 B1, que é a mesma mediatriz de AB. Vou evitar usar o pincel, pelo menos na imagem aqui que eu estou vendo, o pincel vermelho, está ruim de ver. Mediatriz de A1 B1, que é a mesma mediatriz de AB. Tá. Bom, tentando explicar por que isso é verdade. Bom, se essa é a mediatriz por construção, essa é a mediatriz de A1 B1, significa que qualquer ponto que você pega aqui, ó, qualquer ponto P, a distância para A1 é a mesma distância para B1. Ou seja, essa distância é do tamanho dessa. Tá. Portanto, esse triângulo aqui, PA1B1, ele é isósceles. Então, esses ângulos aqui, ó, da base, são congruentes. Teorema do triângulo isósceles. Por consequência, esses ângulos aqui, ó, seriam o adjacente suplementar dos ângulos da base, também vão ser, que faltam para um completar a meia volta, vai ser congruente que falta o outro para completar a meia volta. Lembra que por construção, o tanto que eu puxei o B é o tanto que eu puxei o A, usei a mesma abertura do compasso. E aí você fica com dois segmentos no ângulo formado por eles, ordenadamente congruentes. É isso que garante que esse triângulo aqui, PBT1, é congruente ao PA1. Caso de congruência, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Por consequência, essa distância aqui, D1, vai ser igual a essa distância D2. As duas vão ser congruentes. Isso garante que os pontos que estão aqui, ó, equidistam de A e de B. Bom, se essa reta tem os pontos que equidistam de A e de B, então ela é a mediatriz de AB. Tá bom? Isso que eu marquei de preto foi só para justificar porque essa reta aqui também é a mediatriz de AB. Tá? Que pode ser feito só de maneira intuitiva. Se você está afastando a mesma coisa, é como se a mediatriz não fosse deslocada. Se por acaso você afastasse mais para a esquerda, o segmento, a mediatriz era puxada para a esquerda. Mais para a direita, a mediatriz era puxada para a direita. Se você aproximou A e B de forma simétrica, a mediatriz fica parada lá. Tá? Então, esse é um primeiro problema. E eu dou sempre como sugestão para vocês que ele pode, numa primeira vez que você olha o problema, achar muito difícil. Tá? E aí cabe a você, como professor, a tentar ajudar o seu aluno a tornar a ideia mais fácil de surgir. Não dar a ideia de uma vez, mas tentar começar a dizer, e se a gente precisasse disso? E se o que a gente ia precisar para melhorar? Começar a fazer perguntas que estimulem ele a pensar corretamente. É melhor do que simplesmente dar a resposta.
Alguma dúvida nesse primeiro problema? Alguma pergunta? Bom, então vamos para um problema 2, tá? Quero que você dê uma lida aí, procure ver no problema 2. Entendeu o problema? É a primeira etapa para tentar resolver. Dados dois pontos A e B, cuja distância entre eles é maior do que a régua disponível, faltou o que aí, né? Do que a régua disponível. Como podemos traçar a reta AB? E aí, duas situações. No item A, suponha que a distância entre eles seja menor do que o dobro da abertura máxima do compasso. Item B, suponha que a distância entre eles seja maior do que o dobro da abertura máxima do compasso. Então, o item B, ele pega o problema 1, a condição que dificultava o problema 1 e coloca no problema 2. No item A, não. Ele diz que aquela condição do problema 1 não vai ser válida para o que a gente quer. Mas o que é que muda no enunciado do 2 para o 1? O que é que muda? O que é que tem em comum? No problema 1, o compasso era, vamos dizer assim, ele tinha pernas curtas para o segmento que era dado. No problema 2, o que é que agora é pequeno para o que eu quero fazer? Não é mais o compasso, é a régua, né? Então, o problema 2 pode ser visualizado da seguinte maneira. Você tem dois pontos A e B, não é mais exagerado aqui, tá? Situação como essa daqui, ó. Que a minha régua ela é pequena, os pontos A e B estão afastados demais. Ou seja, eu até consigo traçar uma reta que passa por B, mas se eu colocar a régua numa certa posição, a reta já está determinada. Pode ser que quando eu prolongue, ela não passe por A. E por B, eu tenho infinitas retas que passam por B, né? Mas só uma delas vai passar por A também. Então, por tentativa, não é um bom caminho. Claro que, por tentativa, você pode fazer com que ela passe cada vez mais próximo de A. Pode chegar um momento que você não consiga nem identificar se está realmente passando em A ou não. Mas o que eu quero é buscar uma estratégia, uma construção que me garanta. Sempre que você fizer isso aqui, você vai traçar a reta que passa por A e B, apesar da sua régua ser curta, ser pequena. E aí, dois casos. Primeiro caso, imagina que o teu compasso vai além do ponto médio, do item A.
Segundo caso, imagina que o teu compasso também é curto, não só a reta. Ou seja, não vai até o ponto médio. Aparentemente, o caso B deve ser um pouco mais complicado, porque você fica com duas restrições, né? Régua e compasso curtos, pequenos. O problema A parece ser mais simples, porque você só tem a régua curta, mas o compasso tem tamanho suficiente. Professor, na letra A, já que o compasso vai além da metade, é só fazer uma interseção entre os dois pontos, no meio dos dois pontos. Então, vamos Vai lá. determinar um novo ponto. Tanto esse ponto vai servir para A como vai servir para B. Então, passa reta, pegando os três pontos. Certo. Eu vou fazendo aqui, você vai explicando a sua ideia. Tá bom? Então, se o compasso vai além do ponto médio, significa que você pode utilizar para o que você já estava habituado a fazer. O quê? Traçar a mediatriz de AB. Para traçar a mediatriz de AB, eu preciso achar dois pontos que equidistam de A e de B. Aí tem um detalhe. Você quer traçar a reta que passa por essas interseções? É isso? A reta que passa por essas interseções? Não, professor. A minha opinião, essa interseção tem que ficar no meio, já seria a interseção com essa reta, certo? Entre os dois pontos. Certo. Em vez de estar em planos diferentes, estaria na mesma horizontal da reta, certo? O problema é como é que você acha isso? Porque eu não tenho como escolher um tamanho que faça esses dois pontos para aqui, não. Aí eu vou usar uma outra coisa, um outro problema e uma outra pergunta que me fizeram. Na verdade, é uma pergunta. Acho que foi a Dark, né? Joana Dark é o nome? Não está aqui, né? Vai ser citada. Ela perguntou o seguinte: Eduardo, quando você faz esse procedimento da mediatriz, essa reta CD, ela é a mediatriz de AB. Mas AB também é a mediatriz de CD? E eu disse, é. Porque, na verdade, o que você cria aqui é um losango. No losango, as diagonais são perpendiculares e passam no ponto médio. Então, tanto CD é perpendicular a B e passa no ponto médio, como AB é perpendicular a CD e passa no ponto médio. Então, se o meu objetivo é traçar B, o que é que eu posso fazer agora? Tentar traçar a mediatriz de CD. Quando eu traçar a mediatriz de CD, ela vai justamente passar pelos pontos A e B. Como é que eu tenho certeza disso? Lembra que a gente fez aqui? Eu usei a mesma abertura no compasso. Então, de C para B, é a abertura E. De B para D é a abertura E. De C para A é a abertura E. De A para B é a abertura E. Ou seja, o A equidista de C e de D. O B equidista de C e de D. Então, o B e o A estão na mediatriz de CD. Então, se eu conseguir traçar a mediatriz de CD, claro, não com A e B, que estão muito afastados. Mas com outros pontos da mediatriz que estão mais próximos, a minha régua, mesmo pequena, vai conseguir traçar. Então, o que eu vou fazer aqui
é achar outros dois pontos da mediatriz de CD. Esses outros dois pontos, eles vão estar alinhados com o A e o B. Agora, eu pego o compasso e escrevo arcos que vão me fornecer pela interseção pontos que equidistam de A e de B, só que vão estar mais próximos. E aí, imagine que nesse caso agora, por estar mais próximos, a minha régua consiga pegar esses dois pontos. E aí, o que é que eu faço? Eu traço a reta que passa por esses dois pontos e depois eu uso a régua para prolongar. Posso usar a régua depois para prolongar o tanto que eu precisar. Tá? Eu precisaria primeiro encontrar esses pontos aqui, que eu vou chamar de A1 e B1. Então, mais próximo. Aí vai a pergunta. Ah, Eduardo, só que aí tem um detalhe. Para acontecer isso aí, o teu compasso tem que ir além da metade CD. Será que vai? Bom, a questão é que esses pontos C e D eu posso obter tão próximo quanto eu quero. Acho que reduzindo a abertura que eu estou pegando. Então, esse ponto C e D eu posso pegar isso aqui tão próximo quanto eu quero. Se aqui ainda estiver muito longe, eu apago, pego uma abertura menor e vou fazendo eles se aproximarem aqui. Até chegar o momento de poder usar o compasso do A no B1. Do A no B1 eu também depois vou poder fazer com que eles fiquem tão próximos quanto eu quero. Até chegar ao ponto de serem segmentar no B1, que eu consiga, com a régua mesmo que pequena, traçar. Então, essa ideia que a gente usou aqui, ela resolve o problema. Só que a gente usou uma coisa no item A, para fazer o item A. O que é que a gente usou para fazer o item A? Que eu consiga, a partir do C e do D, a partir do A e do B, achar os pontos C e D. Para isso, o meu compasso tem que ir além da metade A B. E se não for, aí é o item B. E aí, para não entregar o problema todo, eu quero que vocês, a partir do que a gente discutiu no item A, pensem, tá? Não é para agora, pense para ver como é que você faria o item B, se não dá para achar os pontos C e D da maneira que a gente fez. Porque para achar o C e o D, eu tenho que fazer com essa medida R, vá além da metade AB. Então, expliquei o item A, que é aparentemente mais fácil. Estou deixando o item B para que você pense. E aí, como fazer o item B? Que não só a régua é curta, o compasso também. Eu tracei a reta CD, mas nem precisava, tá? Na verdade, eu preciso traçar a reta A no B1, e depois prolongar até que ela passe por A e B. Voltando para a lista. Desculpa, eu não interrompi a apresentação. Não sei se com a apresentação ficou pior de observar isso aqui.
só recapitulando, a partir dos pontos A e B, eu peguei um compasso maior que a metade de AB, uma abertura maior que a metade de AB, que eu estou chamando de E, e descrevi arcos para achar o C e o D. Depois, a partir do C e do D, com uma abertura maior do que a metade de CD, descrevi arcos para achar o A1 e o B1, de modo que o segmento aqui encolhesse. Tracei a régua que passava por A1 e B1 e depois usei a régua para prolongar. E aí consegui passar por A e B. Tá? Essa foi a ideia. Problema 3, da lista 3. Dados 2 pontos A e B, trace uma reta R que equidiste de A e de B. Bom, uma reta que equidiste de A e de B, você sabe fazer. Tem algumas retas que equidistam de A e de B que são simples. Só que entenda que o que eu quero nesse problema é que você consiga traçar todas as retas que equidistem de A e de B. Tá? Então, eu vou alterar um pouco o enunciado aí. Dados 2 pontos A e B, trace todas as retas, ou pelo menos indique quais seriam todas as retas que equidistam de A e de B. De novo, porque eu tenho como fornecido no problema de construção, são só 2 pontos. Ponto A, ponto B. Às vezes o aluno pensa que o problema ele é complicado quando ele tem muitas informações, uma figura bem complexa, e aí você não sabe por onde começar, que informações pegar. Tem um problema bem simples, só são dados 2 pontos. Eu quero que você me mostre quais são todas as retas que, se eu medir a distância de A para essa reta e medir a distância de B para essa reta, essa distância vai dar a mesma. Me diga uma reta que satisfaz essa condição. Seria paralela, professor? Paralela a quem? A reta que passa por A e B? Só que uma paralela reta A e B, só que ela dá mais trabalho. Tem uma que dá menos trabalho. Seria a mediatriz, Eduardo? Como? A mediatriz? A mediatriz é uma reta também, que equidista de A e de B, só que tem uma que dá menos trabalho ainda de fazer. Porque essas que vocês estão dizendo, eu preciso da régua e do compasso. Tem uma que eu só preciso da régua. A reta que passa por AB? A reta que passa por A e B. A reta que passa por A e B, qual é a distância de A para ela? 0. Qual é a distância de B para ela? 0. Então, a reta mais simples de traçar e que resolve o problema é a reta que passa por A e B. E se o A e B estiverem muito afastados, aí cai no problema anterior que você já sabe como resolver. Tá? Então, uma resposta para o problema seria essa reta que passa por A e B. Vou chamar de R1. Mas, como o colega de vocês já disse, se eu pegar qualquer reta paralela a R1, se eu pegar aqui qualquer reta paralela a reta R1, a distância para A e para B vai ser a mesma. Vai. Então, qualquer reta paralela à reta R1 serve. Quantas retas paralelas à reta R1 existem?
Quantas retas paralelas à reta R1 existem? Infinitas? Infinitas. Obviamente, não vou traçar todas. Tá? Mas eu vou poder dizer que toda reta paralela a R1 também vai servir. Alguém falou na mediatriz. A mediatriz também é uma reta que satisfaz o problema. Então, assim, eu já sei infinitas soluções, são infinitas retas. A R1 em todas as paralelas a ela. Vou acrescentar mais uma, que é a mediatriz. Lembra o que é a mediatriz? É uma reta que passa no ponto médio de A e de B e é perpendicular a B. Então, essa reta ela também é equidista de A e de B. Por que é equidista? Se é perpendicular e esse tamanho é o mesmo desse, isso aqui indica a distância de A para a reta. Isso aqui indica a distância de B para a reta. Então, a distância de A para a reta é igual à distância de B para a reta. Aqui, mediatriz de AB. Então, achei uma solução, depois achei infinitas soluções por paralelismo, depois acrescentei mais uma solução e ainda não achei todas. Apesar de já ter achado infinitas soluções, ainda tem retas que equidistam de A e de B que eu não mencionei. Quais? Professor, eu estava aqui pensando. Se você pegar um plano que contém a mediatriz de AB e um ponto P, tal que esse ponto P pertença a uma reta que seja perpendicular a essa mediatriz, então todas as retas desse plano, que são perpendiculares à mediatriz ou paralelas, também Bruno, vão só ser... uma coisa, a gente está fazendo tudo em geometria plana, tá? Então, só tem um plano, não existe outro não, é esse que a gente está desenhando. Ah, beleza, eu estava pensando num plano aí, perpendicular. Espaço, não. Está fazendo toda a parte de construções aí em geometria plana, é um único plano. Estou dizendo que nesse plano da lousa, que a gente está desenhando, ainda existem retas que a distância de A para ela é a mesma distância de B para ela. E aí vai malé. Não precisa, quando eu traço a distância de A para a reta e de B para a reta, a distância chegar no mesmo ponto, não. Que a distância é uma perpendicular traçada pelo ponto até a reta. Será que não tem como a distância ser traçada de B para a reta numa direção, de A para a reta em outra direção? Será que obrigatoriamente essas duas distâncias têm que chegar no mesmo ponto? Eu não sei se está certo, mas transversal. Estou tentando escutar, porque está baixo até o som. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Quem é que está falando? Mariana. Pronto, Mariana, pode falar. Se fosse uma transversal que passasse pelo ponto M ali, também não seria... A e B seriam equidistância da reta também. Bom, você está fazendo uma pergunta. Eu vou ver se alguém consegue responder. A questão que ela está levantando é: se eu traçar uma reta que passa pelo ponto M, chamou transversal, será que essa reta, a distância de A para ela é a mesma distância de B para ela? Também não vou responder, mas eu vou dizer o seguinte: se eu quiser medir a distância de A para essa reta, eu vou chamar de S1, eu teria que traçar por A uma perpendicular a S1. Essa seria uma distância de A até a reta. Vou chamar essa distância de D1. Se eu quiser medir a distância de B até essa reta, eu vou traçar uma perpendicular a ela pelo ponto B.
Eu vou chamar essa distância de D2. Será que alguém consegue mostrar que D1 é igual a D2? Porque se mostrar, a reta S1 vai servir. Dá para provar por congruência de triângulos, né? Lado, ângulo, ângulo oposto. Triângulos congruentes aqui, né? Esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse outro triângulo retângulo tem a hipotenusa congruente, o ângulo reto congruente, só que um lado do ângulo não é suficiente. Os ângulos opostos pelo vértice aí. Esses ângulos aqui, ó. Então, esses dois triângulos, vou chamar aqui de A0 e aqui de B0, o triângulo AA0N e BB0N, eles vão ser congruentes pelo caso lado, ângulo oposto. Lado, ângulo oposto. Aqui vai ter a congruência pelo caso lado, ângulo oposto. Consequência, esse lado que está oposto em duas curvas em um triângulo vai ser congruente a esse lado, que o outro triângulo está oposto ao ângulo em duas curvas. E aí, quando você mostra que D1 é igual a D2, você está mostrando que a distância de A para essa reta é a mesma distância de B para essa reta. Qual foi a única condição que eu tive que satisfazer para, ao ocorrer essa congruência? Traçar uma reta que passasse pelo ponto médio. Então, se deu certo para a reta S1, dá certo não só para S1, mas para qualquer reta que passe pelo ponto médio de AB. E aí vem um conjunto de retas, e são quantas? Quantas retas conseguem passar pelo ponto médio de AB? Infinitas também. Infinitas, inclusive a AB. Então você começa... Já tinha infinitas retas que resolviam, pois agora você trouxe um conjunto infinito para fazer a união. Então, eu vou dar como resposta para esse problema um conjunto que tem infinitos elementos. Dá para listar todos? Chamado conjunto de solução. Um conjunto tem infinitos elementos, dá para listar de um por um? Não, né? Mas a gente precisa descrever o conjunto. E como é que escreve um conjunto que tem infinitos elementos? Utiliza uma propriedade que é de todos eles e somente deles. Então, o meu conjunto de solução vai ser formado por todas as retas R, tais que R precisa garantir? Que M pertence a R, ou seja, tem que ser uma reta que passa pelo ponto M, ou uma reta que seja paralela a quem? A reta AD. Ou R tem que ser paralela à reta AD. Então, se satisfizer pelo menos uma dessas condições, vai ser elemento do meu conjunto de solução. Será que tem como satisfazer as duas condições? Ser paralelo a B e passar pelo ponto M? Eu disse, basta que satisfaça uma das condições. Será que tem como satisfazer as duas? Só se for a própria reta AB, né? Mas aí a B não é paralela a B, né? Porque eu quero ser paralela, não ter ponto M comum. Aí é ter todos. Não tem como satisfazer as duas condições, porque se passa em M, já tem um ponto em comum com a B. Então, o paralelismo já morreu.
Tá? Então, se uma reta passar pelo ponto M, que é o ponto B de AB, ou se ela for paralela a AB, a distância de A para ela é a mesma distância de B para ela. Perceba que eu não provei uma coisa que seria importante. Faltou provar. Todas as retas que eu falei aqui realmente satisfazem a condição. A distância de A para ela e a distância de B para ela é a mesma. Mas eu não provei que não existe outra. Será que não tem uma outra reta que não atenda nem essa condição, nem essa? E mesmo assim, quando você mede a distância de A para ela e de B para ela, essas distâncias dão iguais? Ou seja, eu achei infinitas retas que resolvem o problema. Aí acrescentei mais uma. Depois acrescentei mais infinitas. Mas eu não mostrei que com isso eu já consegui achar todas. Apesar de serem infinitas, pode ser que tenham outros. E aí eu vou deixar como tarefa de casa, né? Mostrar que qualquer outra reta fora desse conjunto aqui não serve como solução para o problema 3. Ou ela vai ficar mais próxima do ponto A, ou ela vai ficar mais próxima do ponto B. Ela não vai conseguir equidistar dos dois pontos. De novo, estudar construções é mais do que usar dois instrumentos simples como esse. É pensar geometria. É resolver problemas geométricos sem necessidade de contas. Tá? Para mim é importante. Faz com que você tenha muito mais domínio sobre a geometria do que simplesmente resolver problemas padrões. O professor resolve um e manda você resolver 10, bem parecidos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Carlos Eduardo, a ideia que eu tinha era essa, para justificar que D1 era igual a D2, a da congruência. Você digitou no chat e acredito que sim, foi na hora que eu estava perguntando se alguém tinha uma ideia de como mostrar que D1 era igual a D2. Agora eu que digo, eu acredito que sim. Mas se foi outra ideia, fala e ativa o microfone ou digita aí no chat para que eu possa compartilhar com os outros. Tá? Tem um recurso MIT, ele gera não só o arquivo de vídeo, mas ele gera o arquivo de texto do chat, o que é que as pessoas publicaram. Normalmente eu não disponibilizo, porque às vezes no chat o pessoal brinca, diz alguma coisa, depois pode não querer que aquilo seja divulgado. Então, normalmente eu não disponibilizo. E aí o que é que eu faço? Quando alguém dá alguma contribuição pelo chat, eu falo o que ele digitou para que todo mundo tenha acesso, para não estar respondendo coisas que foram perguntadas no chat e quem for assistir o vídeo depois fique. Ele está respondendo o quê? Não teve pergunta nenhuma. Tá? Para não pensarem que eu sou maluco. Pelo menos por causa disso. Problema 4. Vou só ler. Construa um ângulo reto usando o compasso uma única vez. Construir um ângulo reto
era um problema lá da lista 1. Lá na lista 1 tinha um problema para construir um ângulo de 60, um ângulo de 90 graus, um ângulo de 45, um de 30, um de 75. Então, construir um ângulo reto, a gente sabia quando fez esse problema. Na verdade, sabia até antes, né? No momento que você aprendeu a traçar mediatriz, você traça de uma vez só 4 ângulos retos, né? Nem só um, você traça 4. De uma vez só. Mas agora eu estou dando uma restrição a mais. Você só pode usar o compasso uma única vez. O que é usar o compasso? Pegar uma abertura, centrar e girar. Se você tirar do papel ou mexer na abertura, tirou do papel para centrar no outro lugar, ou mexeu no raio, você já vai usar o compasso uma segunda vez. Então, você só pode usar o compasso uma única vez para traçar o ângulo reto. Bom, se eu tenho um instrumento que eu posso usar e foi me limitado a usar uma única vez, por exemplo, imagina que o professor chega na sala de aula e diz: fulano de tal, eu só vou deixar você usar o celular uma vez. O que é que o aluno faria se ele fosse esperto? Usava o máximo possível. O que era o máximo possível? Ligava o celular e não parava de usar. Era algo contínuo. Estava usando uma única vez. Pois eu vou usar essa ideia, essa analogia, essa brincadeira aí, para dizer, se eu só posso usar o compasso uma vez, eu vou usar o máximo possível. O que é que seria usar o compasso o máximo possível? O que é que eu consigo fazer com o compasso? Professor, eu estava pensando em fazer uma circunferência, aí pegava um ponto da circunferência, traçava uma reta tangente e depois pegava o raio dela e ligava até esse ponto, né? Aí seria perpendicular. Pronto, eu vou só alertar para uma coisa. A ideia que eu estou dizendo é, a princípio a pessoa pensa que com um compasso você traça arcos. Realmente, com um compasso você traça arcos de circunferência. Mas se eu só posso usar uma vez, a ideia seria traçar o maior arco possível. O que é o maior arco possível? A circunferência, um arco de uma volta toda. Então, isso seria a justificativa para dizer que tem que traçar a circunferência toda. Pode até, se não for preciso, você não perdeu nada. Mas você usou o máximo possível. Pega um ponto. Imagina que eu quero construir um ângulo reto. Eu escolho um ponto qualquer. Depois, um raio qualquer. E aí eu traço o maior arco que eu consigo fazer. No caso, seria a circunferência toda. De novo, eu estou tentando fazer perguntas que façam você começar a pensar em como usar. Você podia até brincar com o aluno, você fazia um arco bem, se ele dissesse, traça um arco, aí você traçava um arco bem pequenininho aqui. Aí ele dizia, maior quanto? O máximo que der, se é o máximo que der. Diferença toda. Aí, Bruno, eu vou tentar fazer uma pergunta que talvez me mostre se você vai precisar usar o compasso mais de uma vez. Você disse, pega um ponto da circunferência. Realmente pegar um ponto.
tracinho aqui. Traça uma reta tangente. Realmente o raio acaba formando um ângulo reto, uma reta tangente. O problema é que pelo ponto P existem infinitas retas que eu posso traçar. E só uma vai ser tangente à circunferência. Qual? O ponto não determina a reta. E a minha régua, ela só serve para traçar retas que passem por 2 pontos. Se não for por 2 pontos, ela fica dominando. Assim. Imagina que eu estou com parte. Não consigo deixar em um ponto só a régua parada. Tem que ter um outro ponto. Mais na frente, quando a gente for tratar de circunferências, tem uma lista só sobre circunferências, aí a gente vai ver como é que traça uma reta tangente, e para traçar essa reta tangente eu preciso achar um outro ponto dela. Só esse é suficiente, eu acho o outro, e quando eu achar o outro, aí eu carrego, eu vou e traço a reta. Só que para achar esse outro, vai precisar usar isso aqui. Então, a ideia da reta tangente é boa, mas força o compasso mais de uma vez. Oi, professor. Oi. Se for eu pego 2 pontos e faço uma semicircunferência. Aí eu posso escolher um ponto da fronteira. Pronto. Eu acho que você está dando microfone. Eu acho que você está com a ideia, ele falou em semicircunferência. Quando você tem um ângulo, que a gente chama de ângulo inscrito, a medida desse ângulo inscrito é metade da medida do arco. Então, se você conseguir traçar um arco de 180, depois é só criar um ângulo inscrito que olha para esse arco de 180, que no caso seria uma semicircunferência. Então, como é que eu traço uma semicircunferência só com a régua? Basta traçar uma reta que passa pelo centro da circunferência. Então, qualquer reta que eu traçasse aqui passando pelo ponto A, ia gerar 2 semicircunferências. O que é que eu precisaria agora? Criar um ângulo inscrito que olhasse para uma dessas semicircunferências. Vou chamar aqueles pontos B, C. Então, eu precisaria pegar um ponto aqui, e traçar o ângulo B, D, C. Qual o ponto? Qualquer um diferente do D e do D. Não importa. Se eu escolher aquele H, mais ponto aqui de D, quando eu traçar a semi-reta DB, e traçar a semi-reta DC, esse ângulo aqui, obrigatoriamente, vai ser metade da medida desse arco. Se esse arco é de 180, isso força esse ângulo ser reto. Percebe que depois de usar o compasso uma vez, eu não peguei mais no compasso, tudo que eu estava fazendo era utilizando a régua apenas. Então, a maneira de criar um ângulo reto, usando o compasso uma única vez. Esse problema ele podia ser modificado. Os problemas em si, eles são como receitas. Você tem um prato, você tem uma receita para fazer aquele prato. As receitas, elas podem ser manipuladas, elas podem ser mudados os ingredientes, de modo que fique uma receita melhor. Você pode ter um problema que você muda as informações, muda o que é que você está pedindo, de modo que aquele problema fique um problema melhor. Nem sempre vai dar para conseguir, mas dá para, pelo menos, criar vários problemas parecidos com aquele, de modo que parecido no sentido que, se ele entender um, ele consegue resolver o outro, ou a solução que se viu para um serve para o outro, apesar do enunciado ser diferente.
Percebe que nesse problema, diferente dos outros, eu não dei nenhum elemento geométrico. Tá? Eu só disse o seguinte: traça um ângulo reto usando o compasso uma única vez. Eu não forneci um ponto, eu não forneci uma reta, eu não forneci uma circunferência, eu não dei nenhum elemento que posicionasse onde é que você ia construir um ângulo reto. Que era aqui, para cá, para lá, não fiz. Eu vou modificar esse problema um pouquinho. E a ideia de mudar o problema veio agora, na hora que eu estou conversando com vocês. É algo também que eu aconselho para vocês. Quando você está dando uma aula, não vá com aquela obrigação de... não vá com aquela coisa, eu vou ter que repetir aquilo de novo. Primeiro ano que eu dei aula, eu uma escola muito grande, tinham lá, sei lá, 10 turmas de primeiro ano de ensino médio. E aí eu montava uma aula e achava que aquela aula estava excelente, e aí eu pegava aquela aula e repetia 10 vezes. Sei lá, depois da quarta vez que eu dava aquela aula, eu já não tinha mais ânimo. A aula já começava a ficar monótona até para mim, porque era só repetindo aquilo 10 vezes. A não ser que seja uma coisa muito prazerosa, você 10 vezes, tomar 10 Coca-Cola. Na 10ª eu estou com o mesmo prazer da primeira. 10 latinhas, tá? Porque se for 10 de 2 litros, não dá. Então, esteja presente na aula. Pense sobre aquilo que você está explicando. Não fique só com a obrigação de repetir algo. Se você for só com a obrigação de repetir algo, a aula fica monótona. Tanto para você quanto para os alunos. Então, já que eu estou presente na aula, que eu estou pensando, assim como eu espero que vocês estejam pensando também, sobre esse problema, me veio uma ideia de mudar um pouquinho o enunciado. Imagine que você vai ter que criar um ângulo reto sem usar o compasso. Mas, como eu não vou poder usar o compasso, eu vou fornecer uma coisa para você. O quê? Uma circunferência. Então, a ideia seria: construa um ângulo reto, sendo dada uma circunferência, e sem utilizar o compasso. Ficou mais fácil? Mais difícil? A mesma coisa? Eu vou chamar esse problema de problema 4.1. Trace um ângulo reto. Sem usar o compasso. Sendo dada uma circunferência. Problema criado agora. Você pode achar num site, num livro. Alguém teve a mesma ideia que eu tive nesse momento. Vamos resolver esse problema. E aí, de novo, você não pode usar o compasso. Só a régua. Grafite, no nosso caso aqui, pincel. E aí, mais simples, mais difícil? O que é que você está vendo de dificuldade? O que a gente fez antes ajuda? Dá para fazer a mesma coisa? Não dá? Tem que adaptar.
Professor, tá considerando que a gente sabe onde é o centro? Ah, pois então dificulta, né? Mais um pouco. Esse é o que eu queria que você percebesse. Se eu desse o centro, aí você resolvia o problema, porque é como se eu já tivesse traçado aqui, usado o compasso uma vez e dissesse, faça daqui em diante. Era a mesma coisa, uma reta pelo centro, depois repetia. Mas agora, então, pelo menos quando você sabe que isso dificultou, você sabe também que se você conseguir achar o centro, você resolve o problema. Dizer, se eu achar o centro, eu resolvo o problema, te diz, então, essa vai ser a minha estratégia. Eu vou buscar descobrir o centro dessa circunferência. Só que tem um problema. Qual é o problema? Só com régua. Dá para resolver? Não sei. Dá para usar um dos pontos notáveis do triângulo, né? O triângulo inscrito aí na circunferência. O problema está em usar só régua. Então, eu criei um problema e eu não tenho certeza se tem solução. Se criar o circuncentro de um triângulo, ele vai ser equidistante Vamos dos lá, vamos vértices. discutir aqui. Eu vou pegar aqui um triângulo. Eu não tenho como controlar que é retângulo. Mas usando só a régua, eu consigo traçar o triângulo. Inscrito na circunferência, como você está dizendo. Triângulo ABC. E aí? Eu acho que esse problema, apesar de ser parecido com o anterior, ele é impossível de resolver. Porque a régua em si, ela só me permite traçar retas, mas ela não me permite controlar qualquer medida. Seja de comprimento ou de ângulo. Quem controla isso é o compasso. Tá? Então, achar o centro dessa circunferência usando só a régua, eu acho que é impossível. Vou pensar no problema e quero que vocês pensem também. Tá bom? Então, fica esse problema aqui para a gente pensar. Porque aí, para traçar as mediatrizes de cada lado do triângulo, precisava do compasso, né? Se eu precisar de um ângulo, eu preciso do compasso. Se eu precisar traçar uma paralela, eu preciso do compasso. Se eu precisar traçar uma perpendicular, eu preciso do compasso. Do jeito que está aqui, porque quando você fornece a circunferência, é como se não dá para fazer em outro local, tem que ser ali. Isso pode atrapalhar, né, de certo modo. Diferente do problema anterior, como eu tinha liberdade de fazer em qualquer lugar, eu podia traçar a circunferência conhecendo o centro. Eu escolhi o centro e depois traçava a circunferência. Como a circunferência já está dada agora, eu não tenho mais que escolher o centro, eu tenho que determinar o centro, eu tenho que encontrar o centro. Tá? Bom, mas fica como uma sugestão, e é assim, às vezes um problema que é parecido com o outro, ele pode ser extremamente mais difícil. Parecido um enunciado, tá? Inclusive impossível, com as limitações que você colocar. Problema 5.
Dados 3 pontos não colineares, determine o único ponto. Desculpa, eu já estou dando a resposta. Determine um ponto que equidiste dos 3. Dados 3 pontos não colineares, determine um ponto que equidiste dos 3. Seria a ideia do circuncentro, né? Quando você diz não colineares, então esses 3 pontos aqui, eles servem como vértice de um triângulo. E a gente consegue mostrar que existe não importa como esses 3 pontos estejam, existe um ponto que equidista desses 3, e é justamente esse ponto que serve como centro da circunferência que circunscreve esse triângulo, que a gente chama de circuncentro. E aí depois é interessante discutir que, por exemplo, o termo não colinear, ele é essencial para que o problema tenha solução. Se por acaso esses 3 pontos estejam na mesma reta, sejam colineares, o problema deixa de ter solução. E aí, por que deixa? Então, assim, quando você entende uma teoria que você está estudando, e tem um bom problema que é apresentado para você, só resolver o problema não é suficiente. Você precisa, de uma certa maneira, começar a pensar, será que se trocasse essa informação por essa outra, o problema continuava tendo solução? Será que ficava mais fácil? Mais difícil? Será que eu consigo resolver o problema como que quer, a mesma coisa que esse, com menos condições do que o que foi dado? Então, um problema só, você pode criar uma série de ideias, uma série de suposições, hipóteses, tentar provar essas hipóteses, e isso faz com que você aprenda muito mais do que simplesmente resolver o problema e dizer, consegui, deixa ele para lá, vou olhar o outro agora. Por que eu estou dizendo isso? No problema anterior, o 4.1, que está em aberto, por enquanto, para a gente, eu pelo menos acho, não tenho uma ideia ainda de provar que ele é impossível, que não dá para fazer só com regra. Mas, será que se eu acrescentasse alguma coisa a mais do que aquela circunferência, ele não deixaria de ser impossível e passaria a ser possível de ser feito? Então, a ideia é essa, pensar. A princípio, um problema, quando é apresentado para você, ele exige uma coisa de você. Não é que você resolva, que alguns você vai resolver, outros não. Mas exige que você pense. Não é uma coisa simples pensar. Mas exige que você pense. Se ele não exigir, ele não é um problema. Ele não está contribuindo em nada para você. Por exemplo, todo mundo aqui sabe resolver uma equação de segundo grau. Então, se eu colocar para você, resolva essa equação de segundo grau, eu não vou estar contribuindo em nada contigo. Você vai fazer uma coisa que você já está habituado a fazer. Talvez sirva só para uma coisa, um teste de memória. Você lembra como é que faz? Se lembra, faça. Para isso, não ia contribuir nada. Bom, mas vamos lá. Sim, outra coisa. Eu quero achar um ponto T
tal que PA seja congruente a PB e seja congruente a PC. Ou seja, tem duas condições que eu quero que sejam satisfeitas. Quais são as duas condições? Essas duas congruências. Eu quero que PA seja congruente a PB e quero que PB seja congruente a PC. Acho que encontrar um ponto P que satisfaça essas duas congruências. Detalhe, às vezes você consegue resolver um problema deixando uma condição de lado, se concentrando, deixando uma informação de lado, se concentrando em outras, e depois inserindo aquela informação, inserindo aquela condição. Por exemplo, se o meu problema fosse simplificado só disso aqui, encontre um ponto P tal que PA seja congruente a PB. Seria mais simples? Se fosse só assim. Ponto que é equidistante de A e de B. Seria mais simples? Onde é que estão os pontos que equidistam de A e de B? Quantos são? Onde eles ficam? Está aparecendo o Globo Repórter. Quem são? Seria Onde eles ficam? Os pontos que estão na mediatriz de AB. Então, se os pontos que satisfazem essa condição estão na mediatriz de AB, você sabe como traçar essa mediatriz, então você vai e traça a mediatriz de AB, que obviamente é uma reta, não pontos isolados, como eu estou marcando aqui. Tracejada é só uma maneira de controlar para que o desenho fique menos imperfeito. Então, aqui, ó, qualquer ponto aqui na mediatriz de AB satisfaz essa condição. Então, agora, o meu problema podia ser o seguinte, tá? Então, dentre os pontos que satisfazem essa primeira condição, vamos ver quais satisfazem a outra. Será que eu consigo achar qual é o ponto daqui que satisfaz essa condição agora? Porque só satisfaz as duas se satisfizer uma e a outra. Os que satisfazem a primeira condição estão aqui. Onde é que estão os que satisfazem a segunda condição? Eduardo, Oi. se fizer a mediatriz de BC e ver onde se cruzam as duas mediatrizes, seria o ponto B, que é equidistante de A e B de C. Então, a ideia é essa que eu acabou de falar. Os que satisfazem essa condição azul aqui estão na linha azul, mediatriz de AB. Os que satisfazem essa condição vermelha estão na linha vermelha, mediatriz de BC. Mas tem que satisfazer uma e também a outra. Então, tem que estar na linha azul e também na linha vermelha. Só tem um ponto. Então, o ponto que equidista de A, B e C ao mesmo tempo é o encontro dessas duas mediatrizes, a de AB com a de BC. Resolvi o problema, ufa. Esquece. Tem uma pergunta sobre esse problema. Será que tem que ser obrigatoriamente a mediatriz de AB e a mediatriz de BC? Ou uma dessas mediatrizes podia ser jogada fora e trabalhar com a mediatriz de AC? Será que dá para trabalhar com a mediatriz de AC?
trocando uma dessas daqui? Eduardo, esse exemplo serviria para qualquer 3 pontos, né? Que você pegasse não colineares. Quaisquer 3 pontos não colineares. Aí, se a gente tirasse uma para calcular a mediatriz de AC, né? Que estava querendo dizer. Aí não teria que ser um triângulo equilátero, não, porque teria que ser um triângulo equilátero? Não. Tem algumas coisas que às vezes aparecem na parte teórica e parece que é só alguma coisa assim para você memorizar, para você decorar, mas você não vê muito onde é que você usa aquilo ali. Por exemplo, quando se fala em congruência de segmentos, lá na geometria euclidiana, a gente diz que congruência de segmento é um conceito primitivo, mas que tem que obedecer a alguns axiomas, algumas propriedades. Uma delas é a propriedade simétrica. O que diz a propriedade simétrica? Diz o seguinte: se o primeiro segmento é congruente a um segundo, então o segundo é congruente ao primeiro. Vale uma computação. Você poderia reescrever isso aí da seguinte forma. E aí, quando você escreve dessa forma, você percebe que você está atraindo um ponto equidista de A e de C e equidista de C e de B. Então, eu podia ter trabalhado com a mediatriz de AC e com a mediatriz de BC. Então, dá sim para tirar uma dessas mediatrizes e usar a de AC e vai cruzar no mesmo ponto, que é um resultado que normalmente é apresentado mais na frente, na parte de triângulos, que as mediatrizes dos 3 lados de um triângulo se intersectam no mesmo ponto. Claro que eu não preciso das 3 mediatrizes, porque 2 já dão esse ponto. Agora, que 2? Tanto faz. Pode ser a de AB com a de BC, a de BC com a de AC, a de AB com a de AC, não importa. As 3 se intersectam no mesmo ponto. Tá? Não fiz a construção, né? Simplesmente, mas discuti com você como é que faz. Se você sabe traçar as mediatrizes, aí por que o ponto B, o C e o A não podem estar alinhados? Poder pode, só que o problema vira um problema sem solução. Quando eles não estão alinhados, o problema sempre tem uma e apenas uma solução, no caso seria um único ponto P. Se os 3 estiverem alinhados, o que vai acontecer? Essas mediatrizes aqui, elas vão ficar retas paralelas. E aí, retas paralelas não tem ponto em comum, então não tem como um ponto satisfazer as 2 congruências. Tem até como satisfazer uma ou a outra, mas as 2 não, porque não tem como estar nas 2 retas paralelas ao mesmo tempo. Tá? Eduardo. Oi. E se fossem vários pontos, seria a mesma coisa? Era só ir tirando a mediatriz entre esses pontos? Se eu aumentar o número de pontos, se eu colocar um 4º ponto aqui, será que existe um ponto que é equidista dos 4? Bom, eu só consigo te dizer uma coisa. Se esse ponto não, se colocar um 4º ponto e ou o problema tem uma solução ou não tem solução. Por que não tem como ter mais de uma? Porque assim, imagina que são 4 pontos, A, B, C e D. O que é que você garante? Para A, B e C sempre vai existir um. Inclusive, esse vai ser o centro da circunferência que passa por esses 3 pontos. Então, o que é que pode acontecer com o 4? Se o 4 tiver nessa circunferência, esse ponto aqui está igual à distância dele. E aí o problema tem uma solução só. Se ele estiver fora da circunferência, é porque não tem esse ponto que é equidista dos 4. Porque ao equidistar dos 3, ou ele vai ficar mais próximo do D, ou vai ficar mais distante do D se ele ficar fora. Então, se colocar mais do que 3 pontos, o problema ou continua com uma solução, ou deixa de ter solução.
dependendo se o quarto ponto vai estar nessa circunferência ou vai estar fora. Fora, pode ser no interior ou no exterior. Não vai estar sobre a circunferência. Tá? Bom, 1h30 de aula, para não ficar muito extensa, como os pedagogos sugerem. Espero que tenha dado uma boa apresentação da lista 3 e que mais tenha ajudado você a organizar ideias na hora de pensar estratégias, tá? Então, tentem fazer o restante da lista 3, tá? E a ideia é que na próxima aula eu tire dúvidas que existam sobre a lista 2 e a lista 3. A próxima aula está prevista para próxima quarta-feira. Ok? Obrigado a quem pôde acompanhar a aula, aos que participaram, que de uma certa forma estão mostrando que estão entendendo e querendo entender, e contribuir com a aula. Tá? Abraço, paz e saúde para cada um de nós.